Jesus esteja sobre a sua vida, aleluia. Queria repartir algo com os irmãos nessa noite. O tema da nossa mensagem tem tudo a ver com a ceia que foi ministrada, né? O tema da mensagem é verdadeiramente livres. Pode parecer um pouco coisa de chavão evangélico, mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é o cerne da nossa fé cristã. Isso aqui é o ponto principal da nossa fé. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, verso 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Há uma pausa aí, nós não vamos ler o capítulo todo, é um texto um tanto quanto conhecido, mas eu queria refletir aqui com os irmãos sobre as consequências desse pecado original, né? As consequências que eu posso dizer que entrou ali um vírus no mundo espiritual e esse vírus vem acompanhando geração após geração e nos alcança muitas das vezes. E eu quero aqui ensinar 3 passos, 3 princípios. Nós vamos ver a consequência do pecado e vamos ver o antídoto para essa mordida da serpente, né? Na verdade não foi bem uma mordida, foi uma palavra, foi uma mensagem de engano, né? Nós vemos aqui que a cobra, por ser um animal astuto, é um animal que dentro desse contexto tinha uma esperteza para enganar Eva, e o texto diz que ela dialogou com Eva sozinha. Uma das estratégias do inimigo, muitas das vezes, é nos momentos de solidão da nossa vida, nos momentos que nós estamos só, nós nos tornamos presas fáceis da serpente. Foi isso que aconteceu com Eva. Se você não tem uma aliança, se você não tem alguém que ore por você, que intercede por você, que tem um relacionamento contínuo contigo, alguém que você possa dizer no meio da madrugada, mandar uma mensagem, dizer: ore por mim, que eu não estou bem, é tempo de você refletir, né? Nós temos aqui hoje aí umas 300 pessoas ou mais. Você pode olhar para o irmão, procurar um líder de célula, procurar alguém que você possa confiar e começar a desenvolver esse relacionamento para não estar só e não ser uma presa fácil para a serpente. Curva a sua cabeça, vamos orar por essa mensagem. Pai, nós colocamos diante do Senhor essa palavra, esse tempo de reflexão nas suas escrituras. Queremos receber do Senhor, que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração, o nosso entendimento para receber palavra revelada do Senhor. Não queremos apenas informação intelectual, mas queremos algo que possa mudar o nosso destino, possa transformar o nosso futuro, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aí, que foi uma consequência desse engano da serpente, consequência dessa voz do inimigo, foi trazer vergonha e culpa. Gênesis 3, verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Com a queda, com o pecado, logo após de comer do fruto proibido, não vou entrar aqui no mérito, né, desses filmes hollywoodianos que nós assistimos e que fala lá que era a maçã e etc, né? Até a Record agora vai lançar a novela aí do Éden, né? Falando de Adão e Eva, mas eu não quero entrar nesse mérito do que era o fruto.
eu quero entrar no mérito da desobediência. A desobediência trouxe consequências. E a primeira consequência foi trazer vergonha e culpa. Eles perceberam que eles estavam nus. A sensação de estar nu provoca no homem a vergonha. Nos provoca esse sentimento de estar desqualificados. Interessante é que, logo quando Deus aparece para eles, e eles falam que quando ouviu os passos do Senhor, eu posso imaginar, né, nesse período de seca agora, se você for fazer uma trilha e for andar, você vai pisar nessas folhas secas aqui do cerrado e vai escutar aquele barulho, né? Como é que fala esse barulho? Trec, 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 né? Não consigo fazer o barulho, mas eles ouviram os passos de Deus no jardim e se esconderam. E aí Deus, dialogando com eles, faz uma pergunta para eles: quem foi que disse que você estava nu? Na verdade, o Senhor já sabia do que tinha acontecido, mas Deus queria fazer aquela reflexão com eles para ministrar a cura. O propósito de Deus ali já era trazer cura. E essa pergunta de Deus é muito parecida com a pergunta de mãe. Aquela pergunta de mãe para o filho, quando o filho chega, né? Mamãe, é verdade que eu sou feio? Meu coleguinha da escola diz que eu sou feio. E aí a mãe faz aquela pergunta: quem foi que falou um despautério desse, né? Para a mãe não existe filho feio, né? Todo filho para a mãe é o mais lindo da face da terra, não é verdade? A minha é a bonequinha do papai, né? Mas a pergunta de Deus para Adão e Eva nos remete a esse entendimento de que Deus estava levando eles a refletir de onde havia entrado aquele pensamento, aquele entendimento de que agora eles estavam nus. Então, quando a mãe pergunta para o filho: quem foi que disse um negócio desse? Qual que é o objetivo da mãe? Levar a criança a perceber que o que colocaram na cabeça dela é o quê? Mentira. Nós sempre vamos lidar com a voz da serpente e a palavra de Deus. Diariamente, nós somos tentados a ouvir a voz da serpente ou a palavra de Deus. Constantemente nós somos desafiados a tomar uma decisão de andar por fé ou de andar por aquilo que ouvimos, e que as vozes aí fora, depois que a gente abre aquela porta na segunda-feira, são adversas. Voz de que nada vai dar certo, a voz de que a economia vai mal, a voz de que agora é fogo na Amazônia, a voz de que agora é fogo aqui, agora, enfim, é incêndio para todo lado, as notícias do mundo, né? E isso nos trouxe para eles essa vergonha, esse sentimento de que agora eles estavam desqualificados. O objetivo do inimigo, com essa fala da nudez, era apontar o dedo para eles e dizer que agora eles estavam desqualificados para se encontrar com Deus novamente. O objetivo do inimigo, muitas das vezes nós achamos que o pecado vem com o objetivo de apenas nos destruir como indivíduos, mas o objetivo, o propósito principal do inimigo é te separar de Deus, é te separar do propósito de Deus, é distanciar você do relacionamento com o seu Criador. Foi por isso que Adão se escondeu, foi por isso que o primeiro sentimento de vergonha e culpa, ele já se distanciou do Criador, ele já se distanciou do Pai. Mas como então nos ver livre disso? Qual que é o remédio? Qual que é o antídoto dessa primeira mordida, vamos chamar assim? O antídoto, num primeiro momento, eles mesmos quiseram criar uma fórmula para resolver o problema. O que eles fizeram? O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram: se cobriram com folhas de figueira. Interessante que eu saí daqui de manhã, ministrei essa mensagem e estava refletindo nela novamente.
E eu estava refletindo sobre isso, e a folha, quando ela seca, né, eu ilustrei aqui que quando Deus entrou no jardim pisando nas folhas, foi quebrando e foi virando o quê, aquelas folhas? Foi virando pó. E quando o fogo vem, o que acontece? Vira cinza. E Paulo fala que a nossa obra vai ser provada e passada pelo fogo. E tudo que for palha vai acontecer o quê? Vai ser destruído. Então Adão e Eva faz para si roupas com a folha de figueira, algo totalmente perecível. Isso fala da obra e da força humana, daquilo que nós tentamos fazer para poder resolver o problema do pecado. O ser humano, ele tenta fazer para si algo para resolver o problema do distanciamento com Deus. Foi assim quando o povo criou o bezerro de ouro, estava esperando Moisés descer, Moisés não descia com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, e logo eles quiseram resolver o problema, e entre eles criaram um Deus. É assim que o ser humano tenta muitas das vezes resolver o problema, mas Deus tem a sua maneira, o seu plano de redenção eterno, e o plano de redenção eterno de Deus não foi simplesmente algo perecível, como uma folha que de um dia para o outro seca e cai e vira pó. Mas a Bíblia diz que ele matou um animal, tirou a pele desse animal e cobriu o homem com a pele do animal. O texto não fala que animal era, mas o livro de Hebreus diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto desde a fundação do mundo. E esse texto de Gênesis é o momento da fundação do mundo. Então nós temos, através da revelação das Escrituras, a própria Bíblia responde à própria Bíblia de que esse animal foi o Cordeiro. Foi assim que Deus resolveu o problema com Abraão, quando Isaac ia ser entregue. Foi assim na primeira Páscoa, quando o pastor Marcos ministrou aqui na ceia, dizendo que o Cordeiro perfeito foi morto e passado aquele sangue nos umbrais das portas do povo hebreu no Egito, para que a maldição não os alcançasse. Foi isso que Deus fez quando Deus mata o animal, tira a pele e cobre o homem através daquele sacrifício. Ali é o primeiro sacrifício. Então, a resolução, a fórmula de Deus, o plano de Deus de curar a vergonha e a culpa, foi algo divino e não algo humano. Foi algo feito por Deus e não feito pelo próprio homem. A sua solução está em Deus, não está naquilo que você pode fazer, amém? Segundo ponto, o medo. Gênesis 3:10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Tremendo isso daqui, porque o medo até então não fazia parte do nosso dicionário. O medo, para quem andava conversando com cobra, até brinquei aqui de manhã, de que Adão e Eva se relacionavam com a cobra constantemente, conversavam com cobra e agora está com medo. Quem aqui tem medo de serpente? Se eu ver, pode parecer um pedaço de pau aí que eu já quero matar logo. Ninguém quer nem perguntar se é venenosa, se não é venenosa, Tem umas aí, parece até que come as outras e tal, e provoca um equilíbrio no ecossistema, mas a gente não quer nem saber. A gente viu a cobra, a gente quer logo matar. Mas aqui, Adão e Eva, que tinham esse relacionamento com todo tipo de animal, com todo tipo de bicho, de dia e de noite. Imagina lá, Adão e Eva deitado, 11 horas da noite, e passa lá meia dúzia de cascavel. Olá, boa noite, Eva. Não tinham medo, mas de repente, com a queda, algo no mundo espiritual é rompido, é quebrado. Toda vez que nós quebramos um princípio de Deus, uma consequência vem sobre a nossa vida. É impossível nos livrarmos das consequências das decisões que nós tomamos. E interessante é que
refletindo sobre essa questão do medo, né? Há pouco tempo atrás, nós entramos nesse debate santo na célula, e uma irmã, não, eu tenho muito medo de altura. E aí eu falei, não, eu vou levar a irmã a refletir sobre esse medo que ela tem. E aí, não, mas eu falei assim, mas você tem medo, não é da morte? Não é de morrer que você tem medo? Porque eu tenho medo de altura, mas eu tenho medo de cair lá de cima e morrer. Mas não é um medo que me paralisa, não, né? É um medo normal, eu acho que me dá limites, né? E a irmã, não, meu medo é um medo bem pavoroso mesmo. Eu falei, então, mas o seu medo então é o medo da morte. E aí a gente foi refletindo até que ela entendeu que realmente, de fato, o medo era o medo da morte. E aí, naquela reflexão, eu falei, olha, todo medo, no fim, quando você vai raciocinando, é medo de Deus. Porque a morte nos leva para onde? Nos leva a encontrar com Deus. E aqui, Adão e Eva se esconderam porque tiveram medo de encontrar com Deus. Por que eles estavam com medo de se encontrar com Deus? Inicialmente Deus disse, olha, quem comer do fruto vai morrer. E aí eles comem do fruto. Acho que eles contam no relógio ali 5 minutos. Não tinha relógio naquela época, mas acho que eles pensaram, a hora que o sol se pôr, nós vamos desmaiar aqui, envenenado, né? E aí passou um dia, não sei se chegou a passar esse tempo todo, mas eles perceberam que eles não morreram. Logo eles imaginaram o quê? Bom, se nós não morremos agora, depois de comer do fruto, quando nós nos encontrarmos com Deus, Deus vai fazer o quê? O castigo vai vir a cavalo, né? A expressão do mineiro. O pau vai cantar. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu apanhei do meu pai, eu tinha desobedecido. Meu pai, eu levei poucas surras, eu acho que umas 3 ou 4 surras do meu pai. Da minha mãe eu apanhava com muita frequência. Eu era terrível. Mas o meu pai, eu tinha assim um limite de respeito mais diferenciado. E eu levei uma surra tão grande do meu pai, que no dia seguinte, quando ele voltou do trabalho, 5:30 da tarde, eu me escondi debaixo da cama no meu quarto e tranquei a porta. Depois de muitos anos, sendo ministrado em cura interior e essa coisa toda, o Espírito de Deus me levou lá para aquele lugar debaixo da cama. E o Espírito de Deus me revelou, falou, olha, lá naquele momento, gerou um trauma na sua alma, e você carrega esse medo até hoje, e você transferiu esse medo que você tinha do seu pai, que você achava que era respeito, mas na verdade é medo, você transferiu esse medo para Deus. E isso quebrou o seu relacionamento. Você não tem um relacionamento genuíno com Deus por causa desse medo que foi quebrado no seu relacionamento com o seu pai. Eu falei, que coisa tremenda. E eu orei, quebrei aquilo, fui sarado, fui restaurado. Eu vejo que hoje eu consigo ver meu pai de forma diferente. Ele é mais duro, né? Tenta me abraçar meio de lado, assim, aquele corpo duro. Eu vou, abraço de frente, dou um beijo, né? Porque algo foi destravado na minha vida, e muitas pessoas carregam esses medos provocados por traumas, que no fundo, te afeta no seu relacionamento com Deus, porque no fundo o nosso medo é um medo de nos relacionarmos com Deus. Olha, eu vou citar um exemplo aqui, talvez você fale, não, mas eu não tenho medo de Deus. Olha para você ver como que nós temos um pensamento equivocado. Se nós trouxermos aqui um missionário da África, né, e o pastor Jackson disser assim, olha, esse missionário aqui vive pela fé, não tem nenhuma instituição que sustenta ele lá, e realmente é Deus que sustenta ele lá. Qual que é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Você fala assim, coitado, deixa eu preparar uma oferta, esse cara deve estar passando fome. Quem será que botou esse cara nessa enrascada? Meu Deus, ele realmente deve ser um homem de muita fé. Por quê? Porque no nosso coração, depender de Deus é algo perigoso. No nosso coração, depender somente de Deus é algo medonho.
Se encontrar com Deus e viver na dependência de Deus é algo que provoca temor. Nós precisamos ter uma mudança de pensamento, porque isso entrou lá no Éden, isso entrou lá atrás. Viver pela fé se tornou sinônimo ou de loucura ou de coisas que é para alguns, não é para toda a igreja, né? Eu ouço, glória a Deus por isso, né? Eu ouço muito bem dos nossos pastores nos bastidores das células, né? O pessoal sempre fala, mas o pastor Jacques é um homem de fé. Mas quando a gente ouve, isso é bom, né? É bom você ouvir um testemunho da nossa liderança. Mas quando você fala que o outro é um homem de fé, você tem a tendência de se colocar numa posição de que você não tem tanta fé assim. Às vezes nós até cremos que Deus pode fazer, mas na vida do líder, na vida do pastor, com você, nem tanto. Com você, será que Deus faz? Será que Deus pode fazer? Mas qual então que é o antídoto da cura do medo? Pessoas têm pagado R$400, R$300, R$500 para sentar num divã de um psiquiatra, de um psicólogo, contar a vida toda, desde a infância, e ficam lá horas e horas no ar-condicionado, uns até dormem, cheirinho de incenso, para tentar se ver livre do medo. Mas veja o que diz as Escrituras em João, 1 João 4, verso 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que amor é esse? Não é o amor que nós sentimos para com Deus, porque o nosso amor é falho. Hoje nós amamos, amanhã nós amanhecemos com a avó atrás do toco e nem tanto, né? Tem dias que é tudo mil maravilhas, mas tem dias que não é tudo maravilha, não é verdade, Rogério? Tem dias que o nosso amor não está assim, para tanta conversa. Quem aí que tem isso, que fala assim, hoje eu não estou para muita conversa, é da nossa natureza. Mas esse amor que João está dizendo, é o amor de Deus para conosco. No verso 10 ele disse, nisto é revelado o amor, em que Deus entregou o seu Filho por nós. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou em nosso lugar. É por isso que tem um texto tremendo, né, de João 3,16, que diz que Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a revelação do amor, não naquilo que você sente por Deus, mas no que Deus sente por você. Quem sabe que é amado é curado do medo. Você botar uma criança de 2 anos aqui em cima, botar o pai dela aqui embaixo, o pai vai dizer, pula no braço do papai. Quando a criança sabe que é amado, o que ela faz? Ela pula. Por que ela não tem medo? Porque ela sabe que é amada. Quem é amado já venceu o medo. Amém? Ponto 3, condenação. A condenação veio, entrou esse vírus da condenação. Gênesis 3,12, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Interessante que ali houve um processo, né? Adão condenou a esposa e a esposa condenou a serpente. Sempre quando o pecado vem, existe a tendência de vir esse espírito de condenação, vem esse espírito de acusação, e sempre a religião pergunta, quem pecou? Foi isso que fizeram com Jesus no Sinédrio, queriam descobrir qual era o pecado, né? A religião sempre busca apontar o dedo e ver se aquilo se enquadra na regra, se aquilo faz parte da regra do jogo. Se não faz parte, fogo nele, pendura ele e bota fogo,
pendura ela e bota fogo, queima, condena, passa a faca no pescoço. A história mostra cenas e cenas e cenas e cenas. Nós precisamos de mensagens que revelem o amor de Deus e não a condenação. Porque o espírito de condenação já perturba a humanidade. De gerações em gerações, o acusador de nossas almas está aí. Apocalipse diz que ele nos acusa de dia e de noite. Às vezes nós misturamos e achamos que esse sentimento de condenação, de acusação, depois do pecado, nós achamos que muitas das vezes é o Espírito Santo. Já ouvi gente falar assim, não, o Espírito Santo me mostrou que eu sou indigno, que eu preciso ficar de castigo, e etc, e etc, e etc, e aquela coisa, né, de cachorro lambendo ferida, né? Deita e fica remoendo o passado, o pecado, porque quando a minha avó fez isso comigo, né? E alguns até criam teologia, né? Se não foi você que pecou, então seu pai pecou, e realmente, você pode ir mais fundo, não foi o pai, não foi o avô, vai mais fundo, está na Bíblia? Está na Bíblia, mas isso é coisa da lei. Você precisa decidir agora se você quer andar debaixo da lei ou debaixo da graça. Você precisa decidir agora se você aceita o sacrifício do Cordeiro, que pode te livrar do pecado, da justiça, desse mundo, ou se você quer viver debaixo da lei, debaixo da condenação. É assim que o inimigo muitas das vezes usa texto bíblico para trazer mais peso. Foi assim que ele atacou Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus, se tu és tão amado como você acha que é, então transforma essas pedras em pães. Foi isso que o inimigo disse? Em dois momentos chave, né, sobre essa revelação do amor de Deus, Deus fala para Jesus, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem eu sinto prazer. Em dois momentos chave. Momento em que Jesus estava no alto monte. Teólogos dizem que esse era um dos montes mais altos da região de Jerusalém, chamado de Monte da Transfiguração. Jesus lá com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, Pedro, Tiago e João, os 3 mais íntimos, e Deus aparece, Jesus, o seu rosto brilha, e Deus fala, esse é o meu Filho amado. Em outro momento, no momento do batismo de Jesus, no Jordão, um lugar baixo, segundo os historiadores, que é uma região mais baixa daquela região de Jerusalém também, por ser no rio, Jesus também é chamado de Filho amado. Isso nos traz uma revelação de que não importa se você esteja nos altos lugares, nos altos momentos da sua vida, nos momentos de conquista, você é amado. Mas se você está também no vale da sombra da morte, nos lugares baixos, nos lugares de dificuldade, o amor de Deus também contigo ali estás. É isso que Paulo diz. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Fome, nudez, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir, nada vos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a verdade das Escrituras. Você precisa decidir se você acredita nas verdades das Escrituras ou você acredita na voz da serpente. Nós precisamos decidir essa noite, nos ver livres de acusação, de condenação, livre do peso. Vejo às vezes pessoas vivendo um evangelho debaixo de peso, debaixo de condenação. Aí você topa com o irmão lá na porta do Banco do Brasil, e aí pergunta, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Levando a vida, né? Na batalha. Até suspira para falar, na batalha, né? E aí o irmão fala, paz do Senhor. Eu falo, não, paz não, essa paz aí eu não quero não.
Eu quero a paz de fato e de verdade, a paz que excede o entendimento. Não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas eu estou em paz. Isso é a paz que excede todo entendimento. Isso é o reino de Deus, que é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino. Esse é o reino que foi conquistado por nós. Foi por isso que Deus matou o Cordeiro. Amém? Romanos 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Para de dar ouvido para a religião. Para de dar ouvido, muitas das vezes, por pessoas que não têm alianças contigo. Para de dar ouvido para youtuber. Nossa era agora é a era dos youtubers, né? E aí, com essa leva dos youtubers, vem também a era dos pastores fast food. Entra na frente do YouTube, faz uma mensagem de 3 minutos e manda brasa, né? E aí as pessoas comem e ouvem de tudo e de todos. E aonde está então a verdade? Aonde está então a palavra genuína? Aonde está então a voz de Deus no meio disso tudo? É tempo de parar e entrar para o nosso quarto. Jesus disse: tranca a tua porta, entra no secreto, e teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. É tempo de investirmos tempo nisso, tempo para ouvir de Deus, tempo para gerar esses manás espirituais entre nós e Deus, e parar de ouvir tantas vozes que temos ouvido por aí, tantas vozes que muitas das vezes nos perturbam até, tira a nossa paz, traz condenação, traz peso, traz uma carga que não é para nós carregarmos. Jesus já disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo é suave. Jesus já dizia isso para os religiosos daquela época, que viviam cheios de lamúria, cheios de regras, cheios de condenação. Para fecharmos aqui, primeiro então, culpa e vergonha. Como se ver livre da culpa e da vergonha? Precisamos crer naquilo que Jesus fez, que Ele imolou o Cordeiro, Cordeiro esse que lá em Adão e Eva era um animal, mas que no Novo Testamento é o próprio Cristo que morreu em nosso lugar, é o sacrifício na cruz do Calvário. Crer nesse sacrifício nos esconde da vergonha e da culpa. Ponto 2, o medo. Como se ver livre do medo? Como se ver livre da ansiedade, do pânico, da síndrome do pânico? Medo de morrer, medo do amanhã, medo de ficar desempregado, medo de perder o casamento, medo de perder o filho, medo. Como se ver livre? Acreditar no amor de Deus para conosco, também naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Comece a crer nessas verdades, comece a ouvir essas verdades, comece a declarar. Se você tem dificuldade de ouvir e declarar, imprime, prega na porta do quarto, pega no espelho do banheiro, prega dentro do carro, faz alguma coisa. Terceiro ponto, condenação. Não permita ser condenado. Vá para os pés do Senhor, vá para os pés da cruz, vá para Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Líder nenhum morreu por você, pai nenhum morreu por você, irmão nenhum morreu por você, chefe da empresa nenhum morreu por você. Somente Jesus de Nazaré se entregou em seu lugar e é capaz de te livrar de toda condenação. Amém?
Fique de pé no seu lugar para fingir que está acabando. Amém? Eu não poderia concluir sem citar o João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre da vergonha, livre do medo, livre da condenação, livre da acusação. Você está pronto para viver os melhores dias da sua vida. Você está pronto para liderar uma célula, você está pronto para pôr a mão no arado, você está pronto para expulsar os demônios, curar os enfermos, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Feche os seus olhos aí no seu lugar, eu quero orar por você.